Olá, bom dia a todos, bom dia, bom dia. Vamos começar em um minutinho. Compartilhem, por favor. Se não compartilhar, papai vai ficar bravo. Papai vai ficar bravo. Compartilhem. Aí, clica nesse botãozinho aí, nos 3 botõezinhos. É isso aí. Legal. Saudadinha do professor. Quem tá com saudadinha aí? Fala, Giovanni. Tudo bem, meu querido? Arthur, Fábio. É isso aí, galera. Olha só. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí. Tudo bem com vocês? Legal? Baixar o som aqui. É isso aí, provavelmente, não sei, talvez a última transmissão de 2016, quem sabe. Estou muito feliz, estamos aqui, estou emocionado. Mentira, não estou emocionado não. Gente, olha só, primeira coisa que eu queria falar é dessa imagem que vocês estão vendo aqui. É o meu e-book Premonição Delta Goiás. Se você vai fazer o concurso, basta entrar lá no meu Instagram, lá no perfil, o link de venda tá lá. Olha que legal, gente. Meu e-book, ele tem todas as disciplinas, tá bom? Aqui, passando rapidinho. Então, o que tem em cada disciplina, né? Na revisão. Questões objetivas direcionadas, né? Densamente comentadas, indicação do que mais cai, os informativos organizados, atualizações jurisprudenciais, tudo bonitinho, olha só. Tudo bonitinho para você arrebentar a prova. Professor, dá para ler rápido? Dá, porque a letra é grande, o espaçamento é gigantesco. Dá para você ler rapidinho, em poucos dias, talvez 1 ou 2 dias, você já começa a... Desculpa, aí você já consegue finalizar. Tem essas matérias: penal, penal especial, legislação penal, processo penal, constitucional, administrativo, medicina legal, tributária, eleitoral, ambiental, criminologia, direito civil e empresarial. Ainda tem a parte de história, tem a parte de português, tá bom? Tem tudo aqui. Olha só, por exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui, legislação penal. Tem aqui os pontos de legislação penal. E aí vai. Os pontos, coisa pra caramba, hein? Meu Deus do céu, 27 leis. Aí você tem aqui as atualizações. Tem as dicas monstro. Tem os tópicos com as questões comentadas, questão pra cacete. E por aí vai. Legal? Então... visão bacana lá para sua prova de Goiás, um material muito bacana, bem direcionado. Vai lá no Instagram, @vouserdelegado, lá no meu perfil, debaixo da minha foto tem um linkzinho, você clica, vai cair na página de vendas e lá você compra por apenas R$47, muito barato mesmo, gente, tá bom? Um livro desse aí no mercado, pelo menos R$97, tá? Pra cima, legal? Legal, então o Leandro já tá com o dele aí. Então, show de bola. Meus amigos, olha só, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre criminologia. Vai ser a matéria que eu vou ministrar no aulão que vai ter na véspera, o aulão de véspera, lá do Saber Mais Direito. Entre no site sabermaisdireito.com.br, sabermaisdireito.com.br e saiba mais sobre o aulão de véspera lá em Goiânia, cidade que tem as mulheres mais feias do Brasil. Goiânia, vamos estar lá, eu tenho que falar alto aqui, porque minha esposa está aqui perto. Então, lá em Goiânia só tem mulher feia, só tem tribo fu, e eu vou fazer lá, vou ter que passar uns dias lá. Beleza? Então, legal. Meus amigos, Lélio Braga, livro do Lélio Braga, indicadíssimo. É um resuminho bom, dá para estudar o Lélio Braga Calhau. Lélio Braga Calhau. Por que não botou o nome do cara logo de Bacalhau, né, velho? Aí botou Calhau. Então é o nome do cara. Lélio Braga Calhau. É um livro decente. Dá pra fazer um resumo bom. Da editora, salvo engano, editora Ímpetus, não é? Editora Ímpetus. Tá, legal. Pessoal, então vamos começar aqui. Vamos começar. Primeiro, olha só, deixa eu mostrar aqui no meu e-book. Aqui no meu e-book... No meu e-book, calma aí, só achar aqui. Não suma da minha vida. Aqui estão os pontos. Aqui estão os pontos, os tópicos do edital lá de criminologia. Olha, criminologia, conceito, método. Olha só que interessante aqui.
olha só que interessante. Tem muita gente estudando as escolas penais. As escolas penais não vão cair, tá bom? As escolas penais não vão cair. Então tem muita gente estudando lá, Lombroso, Ferri, Garofalo, não vai cair. Porque ele já começa aqui do conceito, depois ele vai para funções, depois ele já vai para os modelos teóricos, as teorias sociológicas. Essas teorias sociológicas aqui, eu vou falar com vocês, é aquele negócio, teoria do consenso, teoria do conflito, né, Escola de Chicago, Labeling Approach, aquela parada. Então, se você está estudando ou se você acha que vai cair essa parte inicial, não vai cair, tá bom? Tem muitos, isso é uma parte bem difícil, não vai cair. Então, assim, o edital tá bem legal, tá bem fácil mesmo, gente. Gente, criminologia é para você gabaritar e ganhar pontos preciosos aí, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, um resuminho que você lê aí, você vai arrebentar. Então não perca essa oportunidade de pontuar muito bem. Lix, obrigado aí pela presença, meu amor. Obrigado, tá? Igualzinho em Pernambuco, justamente. E Lix, se você estava lá na minha aula, no aulão de Pernambuco, você viu que minha aula de criminologia matou a prova. Porque é pouquinha coisa, eu resumo ali e fica legal. Fechar a porta aqui. Então, legal. Meus amigos, muito bem, eu tenho o meu materialzinho de criminologia, que se você... eu tenho um resumo, se você quiser, né? Baixar lá no site vouserdelegado.com.br, tem um resuminho também. Que não é exatamente esse que eu vou mostrar para vocês, mas não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem aí. Deixa eu virar assim, talvez assim melhore. Não. Assim. Opa. Então vamos lá. Assim. Meus amigos, olha só. Estão enxergando aí? Sim ou não? Então, o primeiro tópico é justamente o conceito de criminologia. E aí eu resumi aqui para vocês alguns conceitos, tá bom? Eu vou pedir agora, por gentileza, meus queridos, meus amores, minhas paixões, meus tesões, que vocês, por favor, parem de comentar para a galera conseguir dar o print aqui. Muito bem. Então, conceito de criminologia. Aí eu botei 3 conceitos aí. O conceito de Garofalo, criminologia é a ciência do delito, né? Na verdade, Garofalo, ele se referia ao delito natural, ou seja, a lesão ao sentimento moral da piedade e probidade. Ele não estava falando do conceito jurídico do delito, tá bom? Que ainda nem existia, tá? Na época de Garofalo, o conceito que nós conhecemos de delito ainda estava surgindo na Alemanha e tal. Ele não conhecia esse conceito. Então, quando ele fala delito, ele está falando delito no sentido natural, do delito no sentido não científico, tá bom? Afrânio Peixoto, que criminologia para ele é a ciência que estuda a criminalidade. Isso é muito importante, porque quando a gente for diferenciar direito penal de criminologia, o direito penal estuda o direito penal, estuda o crime positivamente falando, ou seja, estuda o crime como ciência jurídica. Já a criminologia estuda a criminalidade em todos os seus aspectos, né? A Garcia Pablo de Molina explica que a ciência empírica e interdisciplinar que tem por objeto o crime, o criminoso, a vítima, o controle social do comportamento delitivo. E esse conceito do Garcia Pablos aqui é o conceito que o CESP vai usar, tá bom? E que provê uma informação válida, contrastada e confiável sobre a gênese, ou seja, o início, dinâmica e variável do crime, contemplando-o como fenômeno individual e produto social, bem como sobre sua eficácia, prevenção, as formas e estratégias de reação, ao mesmo tempo, e as técnicas de intervenção positiva do infrator e na vítima. Legal? Então, esse conceito aqui de Garcia Pablos de Molina, ele é o conceito, nós vamos trabalhar ele. Aí temos o Eduardo Viana, que diz que é a ciência empírica interdisciplinar responsável por subministrar elementos para compreender e enfrentar o fenômeno desviaste. Eu não sei porque que eles usam esse termo desviaste. O primeiro a utilizar o termo criminologia foi Topinard. Isso já caiu, viu? Quem foi o primeiro indivíduo, homem sapiens ou mulher sapiens, que já utilizou o termo criminologia? O primeiro a utilizar o termo criminologia foi Topinard, mas foi Garofalo que deu reconhecimento ao nome criminologia. Isso é questão de prova, tá bom? Quem foi que criou o termo criminologia? Foi esse cara aí, Topinard. Um nome muito bom para você dar no seu filho. Topinard, vem aqui, meu filho. Topinard! Solta isso, menino! Então, Topinard é o nome do rapaz aí. Beleza, beleza. Então, tá vendo aqui que ele nasceu em 1830, não 1930, tá bom? Deixa eu tirar essa puta aqui que tá bloqueada. Tem uma puta aqui mandando beijo. Então, é isso. Gente, o Periscope tá cheio dessas coisas, mulher de programa e tal.
Então, o primeiro a utilizar o termo criminologia foi Topinard. Beleza, beleza. Gente, eu tô segurando essa porra desse celular aqui. Deixa eu... Aê, professor, agora ficou show. Então, legal. Então, eu resumi assim, ó, nesse quadro aqui pra vocês, eu resumi assim. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo deixar menor pra você enxergar. Ok, então assim, como é que ficaria? Criminologia é uma ciência, né? É uma ciência. Criminologia, o conceito é uma ciência, ou seja, tem um método próprio de estudo. Então, eu posso dizer que criminologia é uma ciência. Por que criminologia é uma ciência? Porque ela tem um método próprio de estudo. Ela, mais próximo. Melhorou? Melhorou? Sim ou não? Melhorou? Deixa eu tentar aumentar a letra aqui. Calma aí, deixa eu tentar aumentar a letra aqui. Aumentar a fonte. Melhorou, galera? Aí eu vou baixando, tá? Então é uma ciência porque tem um método próprio de estudo. Ela é empírica porque é importante. Por que é o empirismo? Porque o empirismo é aquele conhecimento que é baseado na experiência e observação da realidade. Então ela é uma ciência empírica porque ela é baseada na experiência e observação da realidade. Legal? Tranquilo? É uma ciência que estuda, sim, a criminalidade, né? Deixa eu consertar aqui. Tô apanhando 10-0 pro computador aqui. Bom, basicamente eu estou falando que aqui, né, ficou ruim aqui, mas isso da criminalidade. O que ele estuda na criminalidade? As causas da criminalidade. A vítima é importante no estudo da criminologia. O criminoso em todos os seus aspectos, tá bom? Por que o crime ocorre? O que pode ser... que tipo de política, que tipo de método, que tipo de instrumento pode ser utilizado para... que o crime seja combatido, tudo bem? Então a criminologia tem esses elementos aí, é uma ciência empírica interdisciplinar que estuda a criminalidade. Esse é o conceito que eu dou e eu acho que serve muito bem para você. O que é a criminologia? É uma ciência empírica interdisciplinar que estuda a criminalidade. Beleza? Beleza. Olha só que interessante então. Aí na prova do Ministério Público de São Paulo caiu o seguinte, olha só. De Santa Catarina, perdão. No paradigma etiológico significa que tem relação com a causa, ok? No paradigma etiológico, ou seja, de acordo com as causas do crime, modelado segundo uma matriz positivista, derivada das ciências naturais, a criminologia é definida como uma ciência causal explicativa da criminalidade. É sim, é uma ciência que explica a criminalidade, causal explicativa. Isto é, que investiga as causas da criminalidade, seu objeto, segundo o método experimental. Isso é correto, legal? Então, apesar dele ter falado isso de uma forma mais, vamos dizer, rebuscada, na verdade ele quis dizer então que a criminologia, o método experimental nada mais é do que o próprio empirismo na criminologia, tá bom? Então, tranquilo. Método da criminologia. Bom, a criminologia é uma ciência fática, ou seja, que tem a ver com os fatos, que pertence às ciências empíricas, que utilizam métodos indutivos, analítico e interdisciplinaridade para estudar o fenômeno criminoso. Bom, antes de explicar o fenômeno do crime, procura-se conhecê-lo. Vamos a alguns pontos importantes. Empírico, que se baseia na experiência e observação. O criminologista observa os fatos pela indução e chega a um raciocínio. O primeiro passo é a observação, para então fazer uma pesquisa, que é o método científico, tá bom? Então, o empírico se baseia na experiência, o criminologista observa os fatos e pela indução chega a um raciocínio. O método indutivo é o seguinte, ele parte de uma particularidade para chegar a uma conclusão mais ampla. Exemplo, o corvo é negro, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, conclusão, todos os corvos são negros. Então ele parte de uma característica particular de cada indivíduo para chegar a uma ideia geral. Ok? Então, esse é o método indutivo. Então, eu analiso determinadas particularidades, vejo se essa particularidade se repete em uma certa estabilidade e aplico uma regra geral para essa estabilidade. Beleza? Por exemplo, eu digo, em Goiânia, a mulher 1 é bonita. Em Goiânia, a mulher 2 é bonita.
Em Goiânia, a mulher 3 é bonita. Então, em Goiânia, as mulheres são bonitas. Entendeu? Beleza, então. Então, é isso que acontece. Legal? Então, é um método indutivo. Não adianta você colocar na criminologia muitos critérios filosóficos, porque você acaba se perdendo. Porque, por exemplo, se eu faço a seguinte pergunta: a pobreza está relacionada à criminalidade? A pobreza está relacionada à criminalidade? Sim ou não? Se você responder sim, você está partindo de um conhecimento que você tem de casos concretos. Talvez a pobreza no Brasil gera criminalidade. Mas a pobreza em alguns países não gera criminalidade. Em Cuba não gera criminalidade. A pobreza em Cuba não gera criminalidade. Então, eu não posso dizer assim, a pobreza gera criminalidade. Eu posso dizer, a pobreza em tais circunstâncias, e em tal lugar, e com tais particularidades, geram criminalidade. Entendeu? Esse é o método indutivo. Eu parto de um caso específico, eu não posso partir de um caso geral. A pobreza como um caso geral. Eu tenho que partir de casos específicos, entenderam? É isso aí. Então, eu não posso dizer, a pobreza gera criminalidade. Não. Para a criminologia isso não existe. A pobreza no Brasil, em determinadas circunstâncias, gera criminalidade. Ok? Ou ela pode não gerar criminalidade também em outras circunstâncias. Isso é um método indutivo. Então, dica, lembre-se que na indução o raciocínio está implícito. Ok? Então, na indução o raciocínio está implícito. Legal, professor, gostei. Então, e o método dedutivo, professor? O que é o método dedutivo? Ele caracteriza quando se parte de uma situação geral e genérica para uma particular. Por exemplo, todos os mamíferos têm coração, então o campo ser mamífero possui coração. Então eu parto de uma generalidade, ok? Eu conheço uma generalidade que todos os mamíferos têm coração. Então o cão, como eu sei que ele é mamífero, ele provavelmente terá coração. O único mamífero que não tem coração. Vocês sabem qual é o único mamífero que não tem coração? Vocês sabem? Qual é o único mamífero que não tem coração? As mulheres. As mulheres sapiens. Elas não têm coração. Elas não têm. Lix. Lix, a mulher Lix. Legal. Então, o método da criminologia. É uma ciência empírica, método indutivo, analítico, ou seja, observa uma particularidade para chegar a uma conclusão geral. Exemplo, a top model Gisele é linda, a top model Pietra é linda, a top model Maria é linda, logo todas as top models são lindas. Legal? Então, esse é o pensamento, é o método indutivo, Por isso que a criminologia, gente, eu não posso falar assim, todos os políticos são ladrões. Eu não posso falar isso na criminologia. Eu posso falar, os políticos brasileiros são ladrões porque eu parto de uma particularidade. Eu conheço o político José, que é ladrão, eu conheço o político Pedro, que é ladrão, eu conheço o político Antônio, que é ladrão, então os políticos brasileiros são ladrões. Agora, os políticos da Dinamarca não devem ser tão ladrões como os políticos brasileiros. Então, eu não posso criar uma generalidade e da generalidade criar uma ideia. Eu tenho que partir de casos concretos. É legal? Casos concretos. Legal? Bacana? Então, esse seria o método da criminologia. E aí vai uma questãozinha que caiu para médico legista de São Paulo. Olha só. O método de estudo da criminologia reúne as seguintes características. Vamos lá, voltando. Silogismo, vedação de interdisciplinaridade e visão indutiva da realidade. Empirismo, vedação da interdisciplinaridade e visão indutiva da realidade. Você poderia fazer um agrado para os alunos do Meta e liberar o material Delta ao Goiás. Vocês merecem. Racionalismo, interdisciplinaridade, visão indutiva da realidade. Empirismo, interdisciplinaridade, visão indutiva da realidade. Então seria D, empirismo, interdisciplinaridade, visão indutiva da realidade. Não, ainda tem uma letra E, mas seria a letra D mesmo, gabarito é a letra E. Legal? Então seria empirismo, interdisciplinaridade, visão indutiva da realidade. Legal? Gente, revisa esses negocinhos assim, porque vocês vão se esquecer perto da prova, tá bom? Então anote isso que eu tô falando. Próxima question aí, olha só. A criminologia pode ser conceituada como uma ciência baseada na observação e na experiência que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Qual é a letra E? A criminologia pode ser considerada como uma ciência baseada na observação e na experiência letra E. A Alix marcou a letra E. Professor, mas é muito fácil. Quando a gente sabe é fácil, meu filho. Quando sabe é fácil.
Uma vez eu parei no sinal, e aí tinha um moleque fazendo malabarismo com 3, 4 bolinhas. Eu falei, isso é difícil. E aí um amigo meu que estava do lado falou assim, é difícil para quem não sabe. Pro moleque tava fácil lá no sinal. Então é difícil para quem não sabe. Bom, outro ponto do edital é esse aí, olha. Outro ponto do edital é direito penal e criminologia. Direito penal. Outra, meu Deus do céu, Gediel Blake. Gediel Blake. Bloqueio ou não bloqueio, Gediel Blake? Tá com jeito, não tá? Deixa a próxima mensagem dela o vídeo. Então, o direito penal estuda o crime do ponto de vista jurídico como norma. É uma ciência normativa, dever ser, enquanto a criminologia é ciência do ser. O método utilizado no direito penal é o dedutivo, já na criminologia é o indutivo. Gente, o direito penal é uma ciência do dever ser, é uma ciência normativa, é uma ciência que descreve normas. A criminologia não. A criminologia estuda o que é. Ela não procura mudar a realidade no sentido de mudar o objeto da ciência, como o direito penal faz. E aí nesse quadro você enxerga direitinho aí, ó. O direito penal estuda o crime do ponto de vista jurídico, como norma. Já a criminologia tem como base a explicação do delito com bases antropológicas, ou seja, no desenvolvimento do homem, sociológicas, ou seja, no desenvolvimento do homem em sociedade, realizando crítica do direito penal. Legal? Então, é isso aí. Então, o direito penal é ciência do dever ser, criminologia é ciência do ser. O método do direito penal é dedutivo. Lembra que direito penal tem D de dedutivo e criminologia tem crim de indutivo. Nossa, acabei de inventar. Foi horrível, professor, mas ajudou. Beleza? Então, na hora da prova, gente, é questão dada. Olha só, essa questão que caiu aí. A autonomia da criminologia frente ao direito penal... é almejada pelos estudiosos da primeira, mas negada pelos estudiosos do segundo. Então, a autonomia, existe autonomia entre criminologia e direito penal? Existe? Existe, meus amigos. Então, o gabarito letra C de xícara. Letra C de xícara aí. Comprova-se, por exemplo, pelo caráter crítico que a primeira desenvolve em relação ao segundo. É verdade. A criminologia faz uma análise também crítica do próprio direito penal. Então, seria aí a letra C. Então existe sim autonomia plena e ampla entre a criminologia e o direito penal. São ciências distintas, com métodos e objetos diferentes. Legal? E quais seriam, professor, esses objetos da criminologia? Olha, professor, estamos avançando rápido. Estamos, gente. Vou fazer esse periscópio agora e vamos fazer um outro só para falar das vertentes sociológicas da criminologia. E matou! Aí você vai gabaritar na prova. Mentira, professor. Mentira nada, rapaz. Respeita a polícia. Então, olha só. Objeto da criminologia: delito, delinquente, controle social e vítima. Tem que memorizar. Dedecove. Então, dedecove. Delito, delinquente, controle social e vítima, né? Que é a vitimização. Então, delito, delinquente, controle social e vítima. Delito, delinquente, controle social e vítima. Viram aí? Então vamos ver cada ponto desse aí, principalmente da vitimização, que vocês precisam de uns conceitos importantes aí. Legal? Deram print? Então bora. Deram print? Posso seguir? Então bora. Então, primeiro ponto aí. Eita, cadê você? Aqui. Ok. Delito. Num sentido não apenas jurídico, mas social. Então o delito é estudado no sentido mais social e não apenas jurídico, mas também jurídico, tá? Porque a criminologia ela pode servir de base até para a mudança do próprio direito penal. O delinquente, até hoje importante na abordagem criminológica, mas que teve seu protagonismo durante o positivismo. Então hoje o delinquente já não é mais tão protagonista. Antigamente se estudava o crime com base no delinquente, como fazia Lombroso e tal, né? Mas ele é importante estudar... Aí, ó, gente, pelo amor de Deus, né? Pô, Natal. Quanto é que tá cobrando a Gritov? Então, até hoje é importante na abordagem criminológica, mas que teve seu protagonismo durante o positivismo de Lombroso. Então, legal? Aí, Fábio. Tá fogo, hein? Então, a mulherada tá vendo que eu não tô correndo atrás, hein? Não tô correndo atrás. Vítima. Ah, gente, aqui é importante, ó. Presta atenção aqui, vítima. 3 informações importantes aqui sobre a vítima. Idade de ouro da vítima, é a evolução da vitimologia aí. Olha só, isso vai cair na sua prova, Lix, vai cair na sua prova, olha. Idade de ouro da vítima.
era o período da vingança privada, que ocorreu até a Idade Média. A vítima era o elemento mais importante do crime, permitia-se a vingança como meio de justiça. É a chamada Idade de Ouro da vítima, que perdurou até a Idade Média. Legal? Aí, avançando aí, neutralização da vítima. O fim da Idade de Ouro ocorre com o monopólio da justiça pelo Estado. Dá-se a primazia às ações públicas em detrimento das privadas. Exemplo de neutralização da vítima, o próprio CPP brasileiro e o CP brasileiro. A vítima é subtraída do sistema criminal e a tendência é essa mesmo. Tanto que o novo Código de Processo Penal, por exemplo, acaba com a ação penal privada. Isso é a neutralização da vítima, ou seja, a vítima, eu não quero saber. Temos um órgão aqui que cuida da ação penal, que é o Ministério Público, e a sua participação no sistema penal só é, em alguns casos, para dar autorização nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então preste atenção que a tendência é acabar com os crimes de ação penal privada. O próprio estupro, que era de crime de ação penal privada, ele foi modificado para virar, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação. Né? Então, para você ver então, que a gente vive a neutralização da vítima. Legal? E a partir do meados do século XX para cá, o redescobrimento da vítima com os estudos de vitimologia, tá? Tem até grupos de estudo de vitimologia. A partir da década de 40, ressurge a importância da vítima com base em duas vertentes, anotem aí. Político-social, então, vitimologia, importância da vítima. Duas vertentes, político-social, macro-vitimização gerada pela Segunda Guerra. Muitas vítimas sofreram com a Segunda Guerra, os judeus e tal, né? E pulverização da criminalidade, a criminalidade ganha elementos, vamos dizer, de epidemia, e criação de associações de interesses coletivos, ou seja, grupos que procuram defender causas de pessoas que em risco, esse tipo de coisa. Então, macrovitimização gerada pela Segunda Guerra, ou seja, macrovitimização significa muitas vítimas de um mesmo evento, né? Pulverização da criminalidade, a criminalidade gera uma epidemia mesmo no mundo, e a criação de associações de interesses coletivos, associações de proteção a determinados grupos que sofrem violência mais direta, proteção à mulher, proteção a homossexuais, proteção a idosos, ou seja, pessoas que estão em determinadas situações que podem sofrer mais violência. Legal? E a acadêmica, que é justamente a entrada das universidades, dos professores universitários nessa briga aí. Então, simpósios e publicações acadêmicas de vitimologia ocorridos na década de 70. Uma outra coisa importante que sempre cai, você já deve saber, mas nunca é demais reprisar, é a questão da vitimização primária, secundária e terciária. Ainda falam de vitimação em quarto, quinto, sexto grau, mas isso é invencionice do povo, tá, meus amigos? Aqui, ó, que você precisa saber, primária, secundária e terciária. Vamos lá. Vitimização primária é o efeito físico, material e psíquico derivado diretamente do fato traumático. Legal? Então, vitimização primária, efeitos físicos... Obrigado. Hebe Camargo? Não, B. Camargo. Ah, tá. Efeitos físicos, materiais e psíquicos derivados diretamente do fato traumático. Então, naquela situação que ocorreu em Três Corações, vitimização primária, aquela moça tomando um soco, caindo no chão e ainda tomando um chute, né? Efeitos físicos, materiais e psíquicos derivados diretamente. Vitimização secundária. Gente, memoriza esses nomes aqui. Sobrevitimização, revitimização ou vitimização processual. Memorizem isso aí. Vitimização secundária, também chamado de sobrevitimização, revitimização ou vitimização processual. Estão anotando aí, né, monstro? Está anotando aí, legal. Então são os efeitos adicionais causados à vítima pela interferência das agências formais de persecução, polícia, Ministério Público, Judiciário, etc. Por ter de ser ouvida e reviver episódios na frente de estranhos. Então essa é chamada vitimização secundária. Professor, como é que geralmente cai? Geralmente eles dão exemplos, né? E aí o CESP gosta de dar um exemplo para você classificar em vitimização primária, secundária e terciária. E terciária são os efeitos do crime na fama social da vítima, principalmente de estupro, né? Que acontece mais. Também quando o delinquente é a vítima de abusos e torturas. Legal? Então, aqui, olha, é o efeito na fama social. Gente, às vezes, você não tem a vitimização primária, você não tem a vitimização secundária e você tem a vitimização terciária. Vocês querem saber como? Vocês vão se lembrar, quem é de São Paulo aí, vai se lembrar da Escola Modelo em São Paulo.
acho que o nome da escola era Escola Modelo. E aí o que aconteceu? Houve uma denúncia de abuso sexual de crianças por parte de algumas pessoas em relação aos donos. Ficou provado depois que era vingança. A imprensa repercutiu aquilo violentamente. Violentamente. Quebraram a escola, as pessoas quebraram a escola. E essas pessoas então tiveram que mudar toda a vida delas por conta de desse trauma, que na verdade era uma mentira. Legal? Legal? Legal, legal, legal? Então, Gabizinha, esse resumo faz parte da The Book Premonição. Gabizinha, eu tenho esse resumo lá no meu site, gratuito. Não ele desse jeito aqui, o mais resumido ainda um pouco, tá? Mas vai te ajudar bastante. Entra lá no vouserdelegado.com.br e baixa, tá bom? Legal, esse aqui é o que eu uso no material de aula. Esse aqui, meus amigos, esse aqui o pessoal do aulão vai receber, tá bom? Esse aqui o pessoal do aulão vai receber de grátis, legal? Então, a pergunta que podem te fazer na prova: é possível vitimização terciária sem vitimização primária e secundária? É plenamente possível. É um item interessante, né? A vitimização secundária sem a primária também é possível? Também é possível. Né? A pessoa, às vezes, o crime não gerou nenhum efeito físico, material e psíquico, nenhum efeito traumático. Esse aulão vai ser em Goiás. E sem os três? Pode ter também a cifra negra, né? Olha, o Carrilho, sem a primeira e a segunda, né? Sem a primeira e a segunda, geralmente não vai gerar a terceira, né? Mas pode ser sem as três, sim. Pode acontecer. Vitimização primária, o crime não gerou nenhum efeito físico, material, psíquico, não teve processo e também por isso não gerou nenhum streptus iudice, não gerou nenhuma divulgação disso, enfim. Ok? São as cifras negras, tá bom, Carrilho? São as cifras negras. Nas cifras negras pode gerar, sim, sem essa vitimização aí. Legal? Porque, gente, é diferente vítima de sujeito passivo de crime, tá bom? Sujeito passivo de crime é diferente de vítima do crime. Legal? Então, por exemplo, você pode ser sujeito passivo de um furto quando você estava com o meu celular. Você é o sujeito passivo, mas eu também sou vítima, porque eu sofri um efeito material. Viram a diferença? Você está andando na rua, Lúcio, me presta o celular. Aí você pega meu celular, sai andando na rua, um cara te assalta. Legal? Você é o sujeito passivo e também, nesse caso, é vítima. Tá? Mas eu que nem estou lá, já falo, Urbano, já falo, tá? Eu que nem estou lá também sou vítima, porque sofri um efeito material. A criminologia, ele diferencia vítima de sujeito passivo. Beleza, Willami, né? Legal. Alguém perguntou, professor, o que é cifra negra? Cifra negra são os dados de criminalidade que não chegam às agências estatais. O Estado não toma conhecimento, não é registrado ocorrência. Viu, Luane? Luane Urbano. Tá? É cifra negra. Eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Aguenta um pouquinho aí. Vitimização primária, secundária e terciária. Vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária nós vimos aí, então. Risco, uma outra coisa importante. Risco de vitimização, delitos sem vítima, cifras negras e douradas. Isso que a colega perguntou aí. Gente, alguém sabe uma boa doutrina? Cheguei agora, ele falou? Falei. Para resumir, para você chegar perto da prova, resumidaço, Lélio Braga Calhau. Lélio Braga Calhau. Lélio Braga Calhau. Não é bacalhau, é Lélio Braga Calhau. Beleza? Bom, o que é risco de vitimização? Ou vulnerabilidade? É risco que correm determinadas pessoas de serem vítimas de crime, por conta de raça, cor. José César Naves de Lima Júnior, não conheço. Raça, cor, sexo, opção sexual, etc. Então, tem pessoas que são mais vulneráveis a determinados crimes, né? Em razão de procedência, de cor, de religião, de sexo. Geralmente, esse tipo é o que a gente chama de risco de vulnerabilidade, por condição social, não é? Por gênero, né? Em algumas situações, mulheres são mais vítimas do que homens, em outras situações, homens são mais vítimas do que mulheres. Por exemplo, homens são mais vítimas de homicídio do que mulheres. Estatisticamente falando, homens morrem mais de homicídio do que mulheres, mas mulheres são mais vítimas de crimes sexuais. Então é isso que deve se estudar nos riscos de vitimização e vulnerabilidade. Os chamados delitos sem vítima, também chamado de vitimização difusa ou crimes vagos, em que a vítima é toda a coletividade. Então, alguém me perguntou ali a questão da vitimização, que não vai ter a primária, nem a secundária, nem a terciária, são os crimes vagos, né? Que são os delitos sem vítima,
também chamado de vitimização difusa ou crimes vagos. A vítima é toda a coletividade. Eu, por exemplo, sou vítima, gente. Eu sou vítima da maldade das mulheres. As mulheres pisam no meu coração. Legal? Então, beleza. Professor, o que tem a ver? Cifra oculta, negra e dourada. Cifra negra, Elix, é a diferença entre a criminalidade real e aquela formalizada pelas agências de controle. O cara vai registrar a ocorrência e fala assim, professor, eu queria fazer um registro de ocorrência. Doutor, eu queria fazer um registro. Aí o cara... Tá, as cifras douradas... Eita, deixa eu mudar aqui. Representa a criminalidade colarinho branco que ficariam impunes. Ok? Então, cifra oculta são as negras e douradas. Cifra negra é a diferença entre a criminalidade real e aquela formalizada pelas agências de controle. Não tem o registro, né, Alisson? As cifras douradas é em relação aos crimes de colarinho branco. Por exemplo, a Lava Jato tem entrado muito nessa cifra dourada aí. Então essa cifra dourada está sendo combatida pela Lava Jato. Então, risco de vitimização, delito sem vítimas, cifras negras e douradas. Risco de vitimização, vulnerabilidade, nós vimos determinados grupos que devem ser estudados e deve-se combater a criminalidade em relação a esses grupos, né? Delito sem vítima, vitimização difusa ou crimes vagos, nós vimos aí quando a vítima é toda a coletividade, por exemplo, no porte de arma, né? Cifra oculta é a negra, que nós vimos, e a dourada, que tem a ver com colarinho branco. Legal? Vamos lá, olha essa questão que caiu aí. A expressão cifra negra em criminologia corresponde ao número de erros judiciais, crimes ocorridos e não reportados, criminosos reincidentes, prisões, crimes ocorridos em ambientes públicos. Então, letra B de bonito, ok? Legal. E controle social. O controle social também faz parte do objeto da criminologia. Então, só voltando aqui, meus amigos, professor, me perdi. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Olha, objetos da criminologia: delito, delinquente, controle social e vítima. Nós vimos o delito, vimos o delinquente, vimos a vítima, agora por último vamos ver o controle social. Controle social está aqui. O controle social representa os mecanismos idôneos a produzir no indivíduo um padrão de conduta que não contrarie o padrão das relações sociais. Constitui-se de mecanismos destinados ao comando e regulamento das relações sociais. Existem dois tipos de controle, meus amigos, se você precisa saber. O controle formal ou o controle regulativo. São as instâncias estatais de controle da criminalidade, a polícia, a justiça, MP, ok? Então, controle social formal. E o controle social informal são os valores morais e éticos da sociedade que geram sanções sociais. Exclusão do grupo, repreensão moral, do chefe religioso, do pai, e etc. e tal. É o controle social informal. Gente, para combater a criminalidade, o mais poderoso é o controle social informal. O mais poderoso. Porque o controle social formal, ele só deve ser chamado quando o controle social informal, ele falha. Gente, quando a polícia é chamada a agir, já faliu a família, já faliu a escola, já faliu a sociedade, e aí você precisa da polícia. Estou falando que na criminalidade de rua, né? Então, meus amigos, quando você culpar a polícia, pense que você também falhou. Antes da polícia falhar, ou eventualmente falhar, ou a justiça falhar, ou o MP falhar, pense que você, como sociedade, ou membro da sociedade, também falhou. Ok? Legal? Gostaram da reflexão? Beleza. Foi útil, galera? Foi útil ou não? Foi útil ou não? Legal. Meus amigos, e-book Premonição Delta Goiás. E-book Premonição Delta Goiás. Já compraram? Tá lá no meu Instagram, @vocêdelegado, o linkzinho de compra debaixo da minha fotinha assim. Você clica lá, R$47. É um almoço da Lix. O almoço da Lix dá R$60, R$70. Então é meio almoço da Lix. Legal? Meu almoço é vintão. Legal? Pessoal, gostaram ou não? Gostaram ou não? Legal. Então, eu vou voltar no próximo sábado é que dia? Deixa eu ver aqui. Próximo sábado é dia 31. Dia 31, véspera de Réveillon, eu volto aqui. Dia 31 é isso, tá certo? Tá. Dia 31 eu volto aqui para finalizar os pontos do edital. Dia 31 às 10 da manhã. Mas não se preocupe que eu vou avisar, vou botar lá no Instagram. Uma coisa importante. Se você quiser fazer parte da minha lista VIP, você tem que adicionar um número na sua agenda. Antes de qualquer coisa. Se você não adicionar, não dá certo. Adicionar o número 61
99506-1279. 61 99506-1279. 61 99506-1279. 61 99506-1279. 61 99506-1279. Salve na sua agenda. Primeira coisa, senão não dá certo. Depois você me manda uma mensagem com a palavra VIP. Pronto, tá? E alguns dias eu te adiciono, tá? Vai demorar alguns dias, mas eu te adiciono e você começa a receber as mensagens. Beleza? Beleza. Gente, tô com saudade do Felipe Tenório, Lix. Cadê o Felipe Tenório? Cadê o Felipe? Sumiu? Ele desistiu? Ele desistiu? Gente, Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe vocês. Que tudo se realize em 2017 e a gente vai se falando, tá bom? Deus lhe pague. Fiquem com Deus. Papai ama vocês. Tchau.